Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação da nossa série. Hoje, nós vamos desvendar um mistério muito interessante sobre o comportamento humano. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em abandonar maus hábitos? E por que lutamos tanto contra o excesso de pensamentos? A boa notícia é que não é só falta de força de vontade. É pura biologia. E o que é melhor ainda, existe um método científico e prático para retomarmos o controle. Então, vamos direto ao ponto. Por que é que nós frequentemente agimos de um jeito que vai totalmente contra os nossos próprios objetivos? É uma experiência quase que universal, né? Imagina a cena. A gente quer dormir cedo para acordar bem, mas, de repente, são 2 da manhã e a gente ainda está rolando o feed do celular. Quase todo mundo já passou por isso. São pensamentos intrusivos, dúvidas que não fazem sentido ou hábitos autodestrutivos que simplesmente nos sabotam. É aquela sensação frustrante, como se algo invisível estivesse puxando as cordas da nossa mente e forçando reações que a gente nem quer ter. Para entender e resolver isso, a nossa explicação de hoje passa por 5 passos bem diretos. Número 1. O que são mensagens enganosas? 2. A biologia do falso alarme. 3. O ciclo do hábito nocivo. 4. A ideia de que você não é seu cérebro. E 5. Os 4 passos da mudança. Começando pelo nosso ponto número 1, o que são mensagens enganosas? Bom, uma mensagem cerebral enganosa é basicamente qualquer pensamento, impulso ou desejo falso que afasta a gente dos nossos verdadeiros objetivos de vida. E olha, é absolutamente crucial entender que todo mundo tem essas mensagens. Ninguém está imune. Elas não são de jeito nenhum um sinal de fraqueza de caráter. Às vezes elas aparecem como aquele famoso overthinking, sabe? Aquela análise excessiva de todo. Ou então como um medo totalmente sem fundamento, ou até como um desejo incontrolável de fugir da realidade quando o nível de estresse bate no teto. Para ficar bem claro, pensem nestes exemplos aqui na tela. Aquelas frases que ficam ecoando na nossa cabeça, tipo, eu não sou bom o suficiente, eu deveria ter feito diferente, tem alguma coisa de muito errado comigo, ou eu perdi o controle de tudo. O que torna essas mensagens tão perigosas é justamente a forma como elas atacam diretamente a autoestima. Elas criam uma pressão interna paralisante que acaba obrigando as pessoas a agirem de um jeito que simplesmente não tem nada a ver com seus valores reais. O que nos leva diretamente ao ponto 2, a biologia do falso alarme. O que é realmente fascinante aqui e que eleva essa discussão de simples autoajuda para pura biologia é o que acontece dentro da nossa cabeça. Existem 3 centros principais no cérebro envolvidos nesse ciclo: o centro executivo, o centro de impulsos e o centro de recompensa. Quando eles processam informações de um jeito equivocado, sabe o que acontece? Eles disparam um sinal de pânico direto para o centro de alerta, que envolve a nossa amígdala e a ínsula. É literalmente como um alarme de incêndio com defeito, disparando a sirene no volume máximo só por causa de uma torrada que queimou na cozinha, gritando para o resto do corpo: atenção, algo está terrivelmente errado. E as consequências desse falso alarme não ficam só nos pensamentos, não. O centro de alerta gera sensações físicas e emocionais muito intensas e deeply desconfortáveis. Estamos falando daquele coração disparado, aquele frio terrível no estômago, mão suando ou uma sensação de pavor repentina. É a maneira bruta e biológica que o cérebro encontra para criar uma urgência avassaladora, exigindo que a gente tome uma atitude imediatamente para obter alívio. E é exatamente aí que entramos no ponto 3, o ciclo do hábito nocivo. Aqui a gente consegue ver certinho como acabamos alimentando o monstro. O ciclo funciona assim. Primeiro, a mensagem enganosa surge. Aí vem aquela sensação desconfortável que acabamos de mencionar. Esse desconforto extremo empurra uma área chamada centro de hábito, lá nos gânglios basais, a responder no piloto automático. O objetivo biológico é simples e direto: conseguir alívio imediato, custe o que custar. Só que a tragédia é que, toda vez que esse alívio é obtido dessa forma automática, esse circuito cerebral nocivo fica mais forte e ainda mais faminto por atenção. Essa tabela ilustra brilhantemente como toda essa teoria abstrata sobre o cérebro se traduz nos nossos perrengues do dia a dia. Por exemplo, o cérebro envia a mensagem "não sou bom o suficiente". Isso gera um frio na barriga e a resposta automática é buscar a validação constante de outras pessoas. Outro exemplo clássico: veio o pensamento "ela vai me deixar". Isso gera uma energia nervosa intensa e a resposta é checar o celular obsessivamente. O padrão é sempre idêntico. A biologia força uma resposta rápida que, no fim das contas, sabota os objetivos de longo prazo. Mas tem um caminho de saída, que é o nosso ponto 4. Você não é seu cérebro. O ponto crucial de toda a nossa explicação é encapsulado nesta frase incrivelmente poderosa:
Não sou eu, é apenas o meu cérebro. Gente, ter essa validação clínica é libertador. Quando a gente consegue separar quem nós realmente somos dessa fiação defeituosa do cérebro, todo aquele peso da culpa desaparece. Entender isso permite que a gente observe os processos mentais de uma forma mais calma e objetiva. As mensagens enganosas não são traços de personalidade mutáveis, são só eventos biológicos chatos acontecendo nos bastidores. A diferença fundamental entre os dois é muito clara. De um lado, temos o cérebro, que age de forma automática e envia essas mensagens falsas. Do outro, temos a mente. A mente é onde mora o nosso poder real de focar a atenção, de fazer escolhas conscientes e de chamar o nosso guia sábio, aquela nossa perspectiva interna mais racional e compreensiva. Ou seja, a biologia não dita o nosso destino final. O cérebro pode e deve ser esculpido ativamente pela pura força da nossa mente. E como a gente faz isso na prática? Chegamos ao ponto 5, os 4 passos da mudança. O passo 1 é renomear. A ideia primária aqui é identificar o pensamento enganoso e o sentimento desconfortável no momento exato em que eles dão as caras e chamá-los pelo nome certo. É literalmente dar um passo para trás e dizer, ok, isso não é intuição, é só o meu cérebro sendo dramático de novo. Ao fazer isso, não tentamos fazer o pensamento desaparecer um passe de mágica. A gente só cria uma distância segura daquela emoção crua, colocando o rótulo correto na situação. O passo 2 é reenquadrar. Depois que a gente renomeia, é preciso mudar ativamente a nossa percepção. É o momento de lembrar a nós mesmos que essas mensagens não têm importância ou significado real, é só um fio desencapado no cérebro. Reenquadrar é poderoso porque tira todo o veneno e o peso emocional daquela sensação chata, já que a gente passa a enxergar aquilo como um alarme quebrado fazendo barulho e não como um perigo verdadeiro ou um defeito nosso. O passo 3 é onde a reconfiguração neural acontece de verdade. Refocar. Trata-se de direcionar a nossa atenção para uma atividade saudável e produtiva, como dar uma caminhada, focar num projeto ou ligar para alguém, mesmo enquanto o desconforto e o alarme falso ainda estão tocando alto na cabeça. É difícil? É difícil pra caramba. Mas ao focar a atenção em um comportamento construtivo enquanto a gente simplesmente tolera o desconforto temporário, o centro de hábito começa a ser reprogramado. Estamos literalmente ensinando para o cérebro que ele não manda mais. E finalmente temos o passo 4, reavaliar. Este é o resultado lindo e natural da prática contínua. Usando a atenção plena no dia a dia, a gente passa a ver esses pensamentos inúteis e medos persistentes como nada mais do que um ruído de fundo, uma música chata tocando baixinho. Com paciência e a repetição metódica desses 4 passos, ocorre uma mudança de perspectiva profunda, que coloca o nosso guia sábio de volta no banco do motorista, de onde ele nunca deveria ter saído. Chegamos ao final da nossa explicação com uma pergunta para a reflexão. Se acabamos de ver, com base na ciência, que a biologia não é, e não precisa ser, o nosso destino, quais novos circuitos cerebrais e hábitos saudáveis vão ser construídos a partir de hoje? O poder de reescrever os caminhos neurais e quebrar esse ciclo nocivo está inteiramente nas mãos da nossa mente. O cérebro pode emitir os alarmes falsos que quiser, mas a escolha da próxima atitude será sempre livre. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima oportunidade de aprender.